Galvão. Galvão, saudade de você, irmão. Bem, moçada, eu vou. Tamo junto, cara. E valeu demais você estar aí participando. Depois, Galvão, até falar com a galera, eu acho. Você ainda tá na secretaria, né, cara? Falar um pouquinho sobre a Covid, né? E esse impacto aí no sistema de saúde e tal. Fica bacana. Nina, boa noite. Maluf, saudade também, irmão. Leandrão, parceiro de treino. Moçada, eu vou mandar aqui pro Zé. E galera, pode ficar à vontade para falar aí na live, tá? Clica aqui no aviãozinho, ó, e manda pra galera, pros conhecidos aí que têm interesse em saber um pouco mais, né? Como ler e interpretar um artigo científico. Paulo, eu acho que eu não vou tirar os comentários, cara, porque eu quero criar uma interatividade maior com a galera, sabe? Então eu vou deixar aberto e vou fixar aí o comentário, né? Como o motivo da live. Pois é, Galvão, e tem muita gente que. O Paulo mesmo é um cara que é meu aluno, né? Esse que tá falando aí, Paulo Vitor. Ele tem muito interesse, cara. Então, aí, moçada, o comentário já tá fixado. Eu já mandei pro Zé também. Vamos, vamos só esperar o Zé entrar. Marque. Bichão, enquanto eu tiver um pingo de cabelo, eu vou ainda cultivar, tá? E você só vem falar comigo assim, né? Eu mando os trem pra você no WhatsApp, você não responde, não. Meu tio, obrigado pela presença. Matheus, em Priscas Eras, né, meu amigo? Onde a gente treinava junto na academia. Sofia, Pati, obrigado. Ô, bicho, eu tava treinando, pô. Eu tô de lente. Tô precisando de óculos de cabelo. Os caras só estão me zoando na live. Carol.
Gi. Vamos lá, moçada. Clica aqui no aviãozinho, ó, e manda pra galera aí. É sim, Paulo. É sim. Eu vou, assim que o Zé entrar, eu vou apresentá-lo. Karen. Aí, o Zé acabou de entrar. Pelo menos. Deixa. E aí, Zé? E aí, Bruno, boa noite. Boa noite. A galera já tá me zoando aqui, Zé. De quê? Tava- Ah, os caras estão falando que eu tô ficando careca, que eu tô precisando de óculos. E tá foda. Mas eu falo com eles, a gente tem que escolher. Ou fica forte ou fica careca, ou fica cabeludo, né? Não tem jeito de ficar os dois. Eu sou prova disso, viu? Pois é. Ô, moçada, então, Zé, eu queria agradecer inicialmente pela presença, né? E por você ter aceitado o convite aí. Eu mandei para muita gente que foi seu aluno, né? Que foram meus contemporâneos lá no UniBH. Então, a galera, eu vou deixar até os comentários abertos, Zé, se você não se importar, para a gente Claro, criar uma interatividade maior com a galera. perfeito. Então, pode ir mandando, moçada, pergunta, a gente vai lendo aqui, eu e o Zé, a gente vai respondendo e podem se manifestar também. Então, acho que é uma oportunidade também do Zé relembrar, né, dos alunos. Com Ele que foi certeza. um professor que eu falo por mim, eu falo que o Zé é meu pai acadêmico, né? Foi o cara que realmente me colocou nessa vida acadêmica. Eu fui monitor do Zé durante 2 anos. Acho que foi 2 anos, né, Zé, que eu fui seu 2 anos. monitor. Fui monitor do Zé durante 2 anos. E o Zé contribuiu muito para minha formação. Então, para mim é mais do que uma honra, né? Tá fazendo essa live com ele hoje, tá? E o Zé, ele é autor desse livro aqui, tá? Então, artigos científicos desvendando os fantasmas e construindo conceitos. Moçada, eu acho que o livro, e não é demagogia falar isso, o Zé sabe, ficou muito bom, é muito diferente de todos os livros que tem essa tratativa, tá? Porque a leitura ficou muito fluida. Então, o Zé, ele aborda no livro dele como deve ser escrito, né, uma introdução, uma metodologia, um resultado, análise estatística, que hoje, Zé, se você concordar, a gente pode até abordar um pouquinho na live, porque eu acho que a galera tem muita dúvida, né, com relação a isso. Vou passar a palavra para o Zé falar um pouquinho para você, se apresentar também, e aí a gente começa a live, beleza? Beleza. Primeiro, o Bruno, eu que agradeço aí o convite, né? Para mim é uma honra ser convidado para tentar colaborar com qualquer coisa, minimamente elaborado, dá para gente uma satisfação, né, de estar sendo útil para a formação, enfim, para que as pessoas tenham uma qualidade profissional melhor e, consequentemente, consigam fazer com que as outras pessoas tenham uma qualidade de trabalho ou de treinamento, enfim, do que se propõe melhor, né? Eu, como o Bruno falou, eu sou professor por essência, educador por uma paixão, na verdade, as minhas abordagens muito antes, na verdade, do conteúdo técnico ganhar lugar, eu sempre acreditei que a verdadeira formação ela deve passar por tentar que as pessoas entendam a relação do conteúdo, a relação daquilo que a gente está fazendo com as pessoas que recebem, né? Eu acho que o conhecimento do protocolo, do treinamento, séries, enfim, isso é obrigação. O nosso desafio é tentar passar para as pessoas como que isso pode ser útil para cada indivíduo que a gente tem à frente, né? E quando o Bruno falou do livro, a minha, sem nenhuma
pretensão, né? Mas a minha intenção, quando eu decidi escrever o livro, porque eu já tinha mais de 10 anos ministrando uma disciplina que era metodologia científica numa pós-graduação no Brasil inteiro. E eu vi assim, isso era antes, foi antes desse boom das redes sociais, das pessoas começarem a quase monetizar um certo conhecimento, atrelado a isso, um sensacionalismo também muito prejudicial a tudo que a gente pode querer de frutos do conhecimento científico. E eu vi assim, o quanto que eu estava sendo acessado por ex-alunos, enfim, pessoas discutindo teorias assim muito bem consolidadas, pensamentos excessivamente revolucionários, e eu vi assim, o quanto que as pessoas estavam realmente meio perdida, perdidas num contexto quase que elementar para a gente começar a falar, né? Então, eu brinquei, falei com a minha esposa que eu tinha um conteúdo e esse conteúdo foi forjado ao longo de vários anos, desenvolvendo uma metodologia para que as pessoas conseguissem ler um artigo de maneira crítica, do título às referências. Então, para mim sempre foi muito prazeroso isso, e eu quis fazer com que as pessoas lendo o livro saísse daquele formato mais cartesiano que eu fui submetido e vários foram submetidos, e eu contar uma história de metodologia científica. Então, né, era uma pretensão elevadíssima, sobretudo porque eu não tinha um modelo anterior, eu não tinha lido um livro que trazia a configuração que eu fiz. E foi algo assim, muito embrionário, muito artesanal, muito curioso, porque se a gente for filosofar em relação a isso, as universidades, pensa bem, quando o Romário, há um tempo atrás, eu acho que uma década atrás, ventilou fazer um projeto autorizando os ex-jogadores de futebol dar treinos de futebol, ele foi quase execrado. E a gente sabe, né, que tem um conhecimento formal, um conhecimento adquirido pela prática, não vamos discutir isso aqui, mas eu quero dizer assim, as universidades, um dos ofícios mais fortes é a produção do conhecimento de cunho científico. As universidades, para lidar com esse conhecimento, eu até então não parei para buscar, mas desconheço um programa que prepare pessoas. Eu vou dar aula de fisiologia, eu tenho um programa de pós-graduação, lato sensu, stricto sensu, que prepara as pessoas para lidar com conteúdo de fisiologia. Eu vou dar aula de biomecânica, assim, eu vou dar aula de biologia, assim, e metodologia científica. Então, é como se eu estivesse montando uma fábrica de automóveis e não tivesse um instrutor das autoescolas para ensinar alguém a usar. É muito doido isso, se a gente for olhar, né? Porque eu produzo algo, eu produzo uma latinha aqui dentro, tem um alimento muito bom, e não ensino as pessoas como é que abre e como é que degusta esse alimento. Então, de forma bem sucinta, assim, o que eu tentei contribuir foi que as pessoas tivessem prazer em ler os artigos científicos, entendessem a função da comunicação científica e conseguissem caminhar com os próprios pés dentro da minha limitação. Enfim, né? Meu conhecimento ele é limitado em relação a isso, mas no meu limite eu tentei contribuir com as pessoas. Não, e isso que você fala assim, é tão forte, cara, porque a gente acaba que a gente tem metodologia na graduação, eu tive metodologia na especialização, eu tive metodologia no mestrado e eu tenho metodologia agora no doutorado. E você não consegue eliminar a metodologia, porque eu acho que os programas eles devem partir do pressuposto que você não fixa nada, né? Na graduação, nem na especialização, então você fica fazendo, você faz metodologia. E eu vejo que nossa, se eu pego a minha monografia hoje, né? Não sei se você tem ela ainda, eu tenho. Se eu pego minha monografia hoje, eu releio ela e a minha escrita hoje, você fala assim, nossa senhora, melhorou demais. Melhorou demais. E a gente vê que é realmente com o hábito, né, de escrever e de ler, é que a gente vai pegando algumas maldades, principalmente, né, nessa parte de artigo científico, né? Porque eu acho que não é aquela leitura igual você pega um livro para ler, né?
Então você tem que fazer um livro, por exemplo, de contos, né, de Aham. ficção, onde você não tem que racionalizar, você não tem que pensar sobre aquilo ali. Quando você pega um artigo científico, você tem que pensar e você tem que ser crítico com aquilo que você está lendo, né? Então, dentro dessa perspectiva, gostaria de te perguntar quais seriam as dicas aí para a galera começar a ler ou interpretar um artigo científico. Porque quando a gente escreve, eu não sei você quando escreve artigo, né? Mas eu sempre começo um artigo pelos resultados, né? Então eu sempre escrevo primeiro os resultados, depois eu escrevo a metodologia, a discussão e por último eu escrevo a introdução, resumo, título e resumo, né? Eu gostaria de saber se você tem alguma dica, tipo essa de escrita, se isso reflete para a leitura. Tenho sim, Bruno. Eu até agora estou cada vez mais convencido de que eu venho de uma formação muito romântica da produção científica, sabe? Eu venho de coletas de dados no Lafis da UFMG, que a balança, eu me lembro, ela tinha uma casa decimal e nós usávamos para medir a desidratação ou a perda de massa corporal dos voluntários, saquinhos daquele que suco que tinha 1 grama. Então a gente ia jogando, a hora que a balança mudava de unidade, a gente sabia que era vírgula. Então, eu falo assim, era um checklist, era ligar para o voluntário na véspera, no dia, para se certificar que as pessoas estavam chegando para o tratamento como deveriam. Assim, sem essa loucura de ter que produzir X. Eu vejo, nada contra, mas eu vejo números de autores, assim, é humanamente, nem sei o adjetivo que eu vou usar, mas é ruim. Eu não fico feliz de ver isso. E eu falei isso tudo porque eu acho que qualquer artigo, qualquer projeto, ele deveria debruçar na introdução como um chassi de um carro para o carro como um todo, sabe? Como o alicerce de uma casa é. Então, Bruno, eu acho que não tem nada mais bacana de que uma introdução que num artigo científico, diferente de uma monografia, de uma tese, ela compila, ela faz uma fusão de introdução, justificativa, objetivos, contextualização, problematização. Quer dizer, ali na introdução Hipótese. ali na introdução nasce a razão pela qual o governo põe dinheiro para fazer um estudo, a profundidade que tem que ter no mergulho do estado da arte, saber como a linha de pesquisa está, quais são as lacunas científicas que tiveram dos outros para que eu contribua caminhando um pouco mais. Então, tanto a leitura, não teria muito sentido não ser assim, tanto a leitura quanto o desenvolvimento, eu falo assim, o grande desafio nosso é tentar mostrar para nós mesmos que tem algum dos elementos de um artigo que seria desprezível. Eu não consigo enxergar aqueles 10, 11, dependendo da configuração da revista, se vai ter Uhum. aplicação prática, limitação sendo citado, mas assim, é, é filosofia pura, né? A filosofia, o estudo da nossa existência. Por que que um Sim. artigo vai existir? A introdução tem que falar isso. A introdução tem que nos mostrar por que que eu gastei dinheiro, tempo do voluntário, meu tempo, para fazer aquilo, sabe? Tem que ter uma causa muito nobre, que eu diria, para que algo fosse pesquisado. Então, respondendo a sua pergunta, a primeira coisa que eu acho que tem que ter é o desenvolvimento do prazer de buscar um artigo, seja para ler, seja para construir um artigo, né, produzir. E esse prazer, tal qual um futebol, uma modalidade esportiva, um instrumento musical, não pode ser goela abaixo, as coisas têm que ser. Tem que brincar um pouco com a construção da ciência, sabe? Tem que provocar. Eu já dei muita aula que para mim, eu achava que o certo naquele momento era estampar 20 et-als sobre um determinado tema, terminava ali, as pessoas não estavam entendendo claramente, mas também falavam que estava, ou não tinha muito poder nem de argumentação. Hoje eu estou tendendo para uma abordagem que as pessoas consigam entender
a inserção do conhecimento científico, a função do conhecimento científico no que você está abordando. Então, tem muito uma responsabilidade nossa, enquanto formador, acadêmico mesmo, uns acham que deve ser muito técnico, outros acham que deve ser mais científico. Eu acho que uma coisa não dissocia da outra, né? Tudo é conhecimento, e o conhecimento mais sustentável, normalmente ele vem, né, mais extrapolável, ele vem com métodos e métodos científicos. Então, respondendo a sua pergunta, eu sugiro adquirir prazer, e ninguém consegue ter prazer em nada se ele não enxergar sentido em fazer. Então, enxergar o sentido pelo qual eu invisto um tempo estudando, buscando, triando e estudando artigos, e a partir daí querer entender por que um título é assim, esse título poderia ser melhor, eu poderia usar menos palavras e conseguir falar mais do que tem dentro do artigo. A primeira brincadeira que eu faço lendo o título do exercício, você consegue dizer o que tem dentro dele? Aí vem o resumo. Uhum. Lendo o resumo, você é capaz de identificar? E aí vai, a introdução, porra, olha a razão pela qual o cara fez. E aí vai, até chegar nas Sim. referências. Sim, às vezes, agora, eu te falei, né? Mas talvez a galera não sabe, eu tô como revisor aqui da Revista Brasileira de Ciência e Movimento, né? E, cara, o que chega pra gente de artigo que não tem, de maneira clara, o objetivo e a hipótese, né? Na introdução, sem brincadeiras, eu perco até o tesão de ler, cara. Porque se a pessoa não sabe construir, né, aquela introdução, que ali é onde você, como você falou, é onde você desperta o interesse para continuar lendo o trabalho. Se a introdução não te chama atenção, você fala assim, putz, que bosta isso aqui, eu vou ter que ler por obrigação para ver se o trem melhora depois, né? E é um negócio também que, como impacta, a introdução ela impacta no trabalho, porque às vezes acontece também, o cara cria uma introdução muito boa e a discussão dele tá uma bosta, né? Às vezes acontece isso. Então, realmente é aquela escadinha que a gente tem que ir fazendo. Entretanto, o que eu vejo, eu gosto muito, eu sempre falo desse livro, eu não sei se você já deve ter lido, porque você é fominha por livro. Esse livro aqui, ó, Aprendendo a Aprender, da Bárbara Oakley. O livro é Não, não muito li não. interessante. Cara, fica a dica, moçada. O livro é fantástico. E ele fala o seguinte, e é algo que eu até adoto nas minhas leituras e nos meus estudos. Então, eu pego um artigo, eu corro o olho em todo o artigo. Eu não leio o artigo todo, né? Nessa primeira, eu corro o olho nos títulos e nos subtítulos. Depois eu volto fazendo a leitura toda. Então, isso eu acho que fixa mais e a minha leitura fica mais facilitada. Então, eu consigo assimilar mais e o poder de criticidade, né, naquele artigo, para mim, ele fica um pouco mais aumentado. Quando eu corro o olho no artigo e depois eu volto esmiuçando todo o artigo. Então, acho que para mim funcionou bastante desse jeito e ela fala isso no livro. Foi depois de eu ler o livro que eu vim com essa abordagem. Um participante, Zé, Marcelo, ele falou o seguinte, que o Lanza? número Isso, o número de palavras da introdução está sendo reduzido em algumas revistas e isso está sendo uma tendência, né, cara? Às vezes os artigos estão ficando muito sucintos, então às vezes ele, igual ele falou, perde a robustez. Entretanto, eu vejo também, Marcelo, e aí eu vou passar para o Zé para ele falar também, externar o pensamento dele. Eu acho que isso é uma tendência no sentido, eu acho que de ser mais objetivo realmente no artigo, tá? Mas eu vejo isso também. Agradecer ao Marcelo. O Marcelo é uma pessoa que a gente não se conhece pessoalmente, mas virtualmente a gente compartilha de ideias muito parecidas. A formação do Marcel, ela dá para ver claramente que tem várias coisas que convergem muito para o que eu acredito também. E eu
caminho um pouco, Marcel, também na perspectiva do Bruno, e vou ampliar com uma outra coisa. Eu brinco numa sala de musculação, acho que o Bruno vai lembrar, eu brinco assim, poxa, a gente estuda biomecânica e a gente sabe que eu consigo manipular a exigência, por exemplo, no supino do peitoral maior e do tríceps braquial, e nenhum fabricante colocou a pegada de um supino máquina graduado, como tem ali, tipo uma demarcação de 1, 2, 3, para que eu manipule. Exija um pouco mais do tríceps braquial para um determinado aluno, enfim, para outro. Eu perguntava, eu falava, poxa, será por que as fábricas não põem uma fita aqui, uma marcação, para que eu manipule o sistema de alavancas? E aí as pessoas ficavam me olhando, eu brincava, eu sempre gostei muito de contar histórias sérias para que as pessoas fiquem dentro de um grande problema. E as pessoas ficavam encucadas, assim. Eu falei, sabe por que eles não fazem? Porque nós não vamos usar. Porque se nós pedíssemos, um pedir, o outro, um esparadrapo no equipamento para que os alunos pudessem pegar na posição 1, 2 e 3, eles fariam. Mas para que eles vão fazer se nós não estamos demandando? E aí eu transfiro isso para a introdução, sabe? Eu não sei, não parei para discutir isso, mas certamente essa introdução ela foi uma tendência porque as próprias pessoas ou estavam usando mal a introdução, que eu não acredito que isso deva ser um fator motivante para mudar o critério, ou as pessoas estavam realmente querendo ir, como o Bruno falou, para resultados, mal, discussão e conclusão. Métodos, resultado e conclusão. E isso, a revista falando, pô, para que eu vou fazer a marcação na pegada se as pessoas não usam? Não sei, diga-se de passagem, eu não sei, eu entrei nessa live da forma que eu acho melhor. Eu não sei nada que o Bruno vai perguntar e fiz questão de não saber. Essa coisa de manda pergunta para coisa, não. Perguntas que quiserem vão rolar a partir daqui. É freestyle, né, Zé? Não tem casadinha, não. Mas eu acho, Marcel, uma conjunção das duas coisas, sabe? As pessoas estão muito imediatistas, a troco disso, elas estão replicando casuísticas quase iguais, tipo artigo A, B e C, que mudou que o voluntário usava boné azul e o outro usava boné verde. Então, mas a casuística é a mesma. Então, e concordo com o Bruno, assim, tá bom, a revista está lá reduzindo isso. Eu costumo brincar que você fala a sua dissertação de 1 minuto a 1 ano. Né? Você pode falar de 1 minuto a 1 ano. Em 1 minuto vai sobrar tempo de você falar o título e dizer o resultado. Se te derem 5, você vai falar o objetivo. Assim, para mim, é a introdução. Quantas linhas, quantos caracteres, quando lauda, enfim, o que for, vai me dar. Eu trabalho também na gestão razoável. O princípio do Pareto é algo que está na minha vida, já estava antes e agora também. O Pareto defina os 20% das coisas que impactam em 80% dos resultados. É mais ou menos esse exercício. Tudo que eu vou escrever, eu falo assim, como é que eu posso sintetizar isso e ficar melhor, né? Gastar menos palavras minhas e olhos dos outros. Perfeito. E eu acho que isso, na verdade, eu vejo que essa sintetização, né, de informação, ela é uma arte, cara. Às vezes a gente consegue passar um pensamento inteiro com uma frase. E, principalmente em português, eu acho que o idioma, ele é muito, de certa forma, às vezes muito prolixo e muito extenso. A gente utiliza frases muito grandes. Quando a gente pega um artigo em inglês, a gente vê que as frases são curtas, né? Então o idioma, ele parece até que é mais direto também. Quando a gente escreve em inglês e vai passar para português, para inglês, né? Escreve em português, vai passar para inglês. Nossa, fica... A frase que era desse tamanho, ocupava 3 linhas, vira uma. Então eu vejo que essa capacidade também é uma arte, assim. Zé, em relação aos métodos, cara, eu vejo o seguinte, e queria que você saber a sua opinião.
o que eu vejo nos artigos de métodos, eu gasto até muito tempo, é a parte que eu acho que eu mais gosto de ler, eu acho que são os métodos, né? Porque a galera às vezes fica até debatendo muitos resultados, entretanto, você não vê a galera explicando ou explanando sobre métodos. Ou seja, o meu resultado foi diferente do seu, por exemplo, mas a minha metodologia foi totalmente diferente da sua. Não era de se esperar resultados iguais se a metodologia foi diferente, né? E às vezes eu vejo que os estudos trazem isso, como aí o Marcel falou, às vezes de maneira muito sucinta, né? E aí a gente acaba que perde detalhe e a capacidade de reprodutibilidade daquele estudo ali, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas, né? Como que elas devem ler e gastar tempo ali no método. Eu falo que você vai saber quem que é. Acho que foi Abraham Lincoln, né? Para cortar uma árvore, você gasta 4 horas só molando o machado. Então, É. se você quer ler, você fica realmente lê a metodologia que você vai conseguir interpretar os resultados de uma maneira muito mais eficaz, né? Bom, Bruno, eu vou engatar um pouco na sua sobre a pergunta anterior, que vai acabar chegando em métodos. Nos vários professores, mestres, de fato, enfim, que colaboraram com a minha formação, eu escutei uma vez que todo cientista, antes de ser cientista, ele deveria se preocupar em ser escritor, porque para fora, para além das portas do laboratório dele, tudo que ele faz ali vai ser inócuo se ele não soubesse comunicar bem. E comunicar bem não é fazer sensacional. Bem é simplesmente usar a didática, a arte da escrita para trazer para as pessoas com a maior facilidade que o escritor conseguir a mensagem daquela produção do conhecimento. Métodos. Eu, de forma bem original, eu fiz algumas metáforas no meu livro e eu simbolizei. Eu falei que as duas partes que eu considerava mais determinista da qualidade científica era a análise estatística e os métodos. E eu dei duas figuras, fazendo uma metáfora com o corpo humano, de que, para mim, o que significava a análise estatística e os métodos. A análise estatística, para mim, ela é a juíza da minha pergunta. Se eu estou respondendo uma pergunta, né, um artigo original, estabeleça hipóteses ser testadas com base em vai me dar a noção se a minha resposta é para a direita ou para a esquerda. Se algo que eu estou testando influenciou ou não e a magnitude dessa influência, que é muito importante, as pessoas dicotômico, a partir dali é tudo igual, ou seja, Não me... 0,049 é abaixo de 0,5 como 0,005, né? A minha explicação prática. E a gente sabe, tá escutando bem no meu áudio? Cara, tá picando às vezes para mim, eu não sei pra galera. Eu tô vendo que o meu Moçada, sinal é tá, um. tá Tá até... O seu tá. O meu áudio tá legal pra vocês? Tá legal, galera? ok. O seu pra mim tá picando Tá, muito, Zé. para mim tá. O seu áudio tá ok. Tá. Ah, tá aí. A galera tá falando que travou. Deixa eu.
Vamos ver se melhora aí o meu. O Zé parece que teve um problema. Não sei se o Zé tá me ouvindo. Aí voltou, ficou tudo preto, voltou. Agora eu não tô te ouvindo, Zé. Aí parece que foi. Parece que melhorou. Deu A aí, sua tá imagem tá legal? travada, mas o áudio tá chegando. O áudio tá ok. Aí, parece que foi. Tá. E os métodos, Bruno, a metáfora que eu aqui para um artigo científico corpo humano, a estatística seria o coração, que é a propulsão ali da resposta à minha pergunta Ô, científica, Zé, coloca e os métodos rapidão. O, o Franco. Franco, que bom te ter na live, cara. Tive aula com o Franco também. O seria o Franco tá cérebro. sugerindo, Zé, você passar pro 4G. Por que o cérebro? Porque até então, Pera aí, Zé. O Zé tá carregando, moçada. Eu também não tô ouvindo ele. Moçada, só coloca um ok aí pra. Se vocês estão me ouvindo. Meu áudio tá tranquilo? Ah, o Zé caiu. Não, tranquilo. Vamos esperar ele. O Zé deve voltar aí. Franco, brigadão pela participação, tá? Moçada, o Franco foi meu professor também da graduação, me deu aula de psicologia e para mim é um prazer ele estar assistindo aí. Grande abraço, viu, Franco? Pati, você perguntou onde que compra o livro do Zé. Vamos perguntar para ele, tá? Se tem algum site que ele vende o livro e aí vocês podem adquirir o livro lá. Mas a galera tava perguntando se compra o livro pela internet. Aí depois da live você coloca lá no seu Insta, ou então você me manda para eu colocar no meu também. tá. Que Mas, vendem também, não sei se estão vendendo agora por conta desse cenário que a gente está, que é a livraria do psicólogo e a leitura do Pátio Savassi. Mas no meu perfil também, se pessoas mandarem, de repente eu posto, mando via correio, a gente consegue. Mas, Bruno, eu parei perfeito. os métodos, Diga. né? Que você tinha perguntado qual que era Isso, a minha isso. opinião. Eu acho que método, ele é, sem dúvida nenhuma, a parte mais importante do trabalho. Primeiro que eu não consigo resgatar. Se teve uma variável que eu não medi e ela causa muita dúvida, uma variável de confusão muito importante, é, eu acabo deixando uma lacuna, uma dúvida muito grande no leitor em se o meu trabalho teve condição realmente de evidenciar o que ele propôs ou não. E por que que eu acho que os métodos também estão cada vez mais restritos? Porque o tempo que as pessoas estão investindo, conhecendo integralmente, as pessoas estão estudando menos as variáveis de confusão, os fenômenos marginais, as possibilidades de erros no fenômeno que eu estou estudando, e aí o método realmente, né, se eu conheço pouco do fenômeno, eu vejo poucos fantasmas, né? Eu vejo poucos Uhum. problemas. E aí eu vou medir aquela variável sem me preocupar tanto com as demais variáveis que influenciam.
Então, eu acredito que seja uma fusão de duas coisas. A primeira é que realmente as pessoas, por estar às vezes conhecendo pouco dos fenômenos que influenciam o fenômeno principal, né, a variável principal. E o segundo ponto que eu acho é que a cobrança deveria vir dos próprios revisores. Então, o próprio revisor, ele não deveria ser generalista suficiente para não ter domínio daquele conteúdo e não fazer as perguntas devidas em relação aos métodos, enfim, tudo que compõe o artigo. Então, e a gente é muito doutrinado a isso. Eu cansei de ver no ambiente acadêmico assim, não, estatística é com o fulano que fez minha Uhum. estatística. Não, método é com isso, quartejando um trabalho relativamente simples, que, pô, se eu não entender a fundo a estatística do meu trabalho, ele não é o meu trabalho, sabe? Eu não estou me Uhum. apropriando integralmente dele. Então, não sei Perfeito. se eu respondi é, a contento aí a sua pergunta, mas para mim, método, sem dúvida nenhuma, é o cérebro de todo o trabalho científico. Ele deve ser descrito minuciosamente, até para que as pessoas também entendam de tudo que compõe o rol de variáveis de confusão. Perfeito. Perfeito. Eu vejo isso também, Zé. Eu acho que acaba que duas coisas, né? Acrescentando. É, primeiro, um desenho experimental bem feito. Cara, se você tem um desenho experimental bem delineado, né? Igual você falou de checklist, você tem um checklist ali a ser feito e depois você aplica isso nos métodos, a chance de você faltar com alguma coisa nos métodos é muito pequena, né? E eu acho que isso é a segunda coisa, é ter rigor metodológico. Ou seja, estreitar, apertar os parafusos do seu estudo para que sim você consiga. E eu lembro que você falou isso comigo na graduação. Você vai costurar, né? Como se você fosse costurar uma coxa de retalho, você não pode deixar a aresta solta. Porque o revisor, ou até mesmo a banca, né, em mestrado, doutorado e graduação, vai pegar em aresta solta. Então, a gente tem que cercar todas essas variáveis aí. Eu acho que isso aí é ter rigor metodológico. Em relação à estatística, é onde eu queria entrar com você, porque eu vejo que é um negócio que, igual você falou, a estatística quem fez foi fulano, não sei o quê. Eu ficava curioso, cara, no meu mestrado, eu falava assim, porra, mas não é possível que eu vou ter que terceirizar essa porra. Eu não sou tão idiota a ponto de eu não conseguir fazer. Então eu posso gastar um dia ou 10 dias, mas eu vou entender essa porra, eu vou saber fazer esse negócio. Então eu fui atrás, né, da, da galera para me, não para fazer, mas para me ensinar como que faz, né? E aí, lógico que eu gastei um tempo, quem me ajudou muito foi minha co-orientadora, a Karina. Então hoje, tipo, alguns testes eu mesmo faço e outros eu estou buscando aprender para eu implementar. Lógico, eu acho que me tornar um pesquisador melhor, né? Enfim. E aí, gostaria que você externasse sua opinião sobre essa parte que é o coração, né, do artigo e que às vezes a galera simplesmente passa. A galera lê os métodos e às vezes por não entender passa a análise estatística e não sabe o que é um teste T, uma nova, quando que eu uso. E outra coisa que eu gostaria que você falasse é a interpretação, que você fala até no seu livro, a interpretação do P, né? A galera se atém muito ao valor de P, né? Pô, P deu significativo, não deu. Ah, então não teve resultado. Teve resultado. Então, queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso aí. Bruno, primeiro, assim, eu brinco, né, que são os caçadores de asteriscos, né? Ou seja, o cara olha no gráfico ali, se tem o asterisco, tendo o asterisco, pronto, a verdade está absoluta. Então, eu tenho algumas Aí conclusões. eu posso basear minha prática em um simples asterisco, hein? Isso. Eu vejo, Bruno, assim, eu, eu quando abordo esse conteúdo da estatística, a primeira coisa que
dizer que apesar de eu gostar do curso de matemática, da faculdade de matemática, e parei por uma afinidade menor. Mas a estatística, no meu livro, por exemplo, eu sequer cito números quase, porque a estatística, os softwares de análise estatística, eles já têm os algoritmos, as equações, então isso não é um problema mais. Eu não me interesso por estatística porque eu não gosto de matemática. Não. A estatística é uma área que ela deve ser entendida qual o segmento e qual a importância dela estar presente nos artigos. Na verdade, ela só está presente porque eu não estudo uma população inteira. Eu brinco, né, num dos locais que eu trabalho, que é o Minas, que eu costumo, a gente avalia que para nossa população, ela é quase toda a população de um município, de um estado, enfim. Então, é importante que as pessoas entendam por que a estatística está presente nos artigos. Ela só está presente porque eu quero estudar um grupinho e tentar usar o resultado que esse grupinho revelou num grupo maior. Isso é extremamente audacioso. Chega a ser abusado. É uma perspectiva Sim. extremamente audaciosa. Tenho certeza assim, que não são coisas complexas, são coisas simples, porém elas têm que ser passadas e aprendidas e discutidas de uma forma extremamente pedagógica. Ou seja, eu devo fazer uma sequência de perguntas e entendimentos, que a pergunta mais elementar é assim: Belo Horizonte tem 2,5 milhões de habitantes. Será que se eu pegasse 5 pessoas e estudasse alguma coisa, eu poderia falar com segurança para alguém que isso é relativo à população de Belo Horizonte? Aí eu vou extrapolando, vou para Minas Gerais, Brasil, América, mundo, e chego em 7 bilhões. Então, quando nós começamos a brincar disso aí, as pessoas já começam a criar uma própria autocuriosidade de como é que eu vou responder essa pergunta. Como é que eu vou me fazer entender se eu quiser falar para um camarada lá de Manaus sobre algo feito aqui em Belo Horizonte? A partir daí, Bruno, tem que ser inserido o raciocínio das probabilidades, porque a análise estatística em estudos científicos, ela perpassa de maneira muito forte pela análise das probabilidades de um evento ocorrer ou não, dado que um mecanismo causal, né, um fator de causa foi envolvido. Naturalmente, quando eu falo isso, eu chego à descrição, ao entendimento do P, que o P, eu já vejo, ele por si só, ele não é fácil de entender, porque no fundo, quando as pessoas falam que o P de 0,05 é que em 95% das vezes que algo estiver ocorrendo semelhante ao estudo, o resultado vai ser semelhante ao que o estudo encontrou, é errado. Não cabe aqui dizer, mas é errado de uma forma que realmente não dá para se entender que uma população vai ser... o resultado vai ser transferido para a população dessa forma. E cada... Eu brinco, quando você pega a dispersão dos dados, começa a entender que realmente tem coisas que a média deu 5% de melhoria e 30% do grupo teve 10% de piora. Ou seja, não é 5% que todo mundo teve aquilo. Então, é algo assim, muito louco. Isso tem que chegar nas pessoas. Isso chega através de quê? Mais menos. É o desvio padrão. Na verdade, uma das maiores ilustrações de como algo varia em relação a um grupo é o desvio padrão. É o desvio padrão. Então, eu estou cada vez mais convencido. Se tem um conteúdo além do treino de força que eu tentei ajudar as pessoas a entender, foi estatística e metodologia.
E, e veja assim, a primeira coisa que eu tenho que tirar das pessoas é que elas não vão fazer conta e que todo aquele trauma que ela teve da estatística cartesiana e muito impositiva, sem muita reflexão e contextualização, aquilo não vai fazer parte da nossa relação. Então, eu tenho Uhum. que inserir aquilo de uma maneira assim, muito mais de perguntas, fazendo ele me questionar, ele entender que existe uma limitação e chegar na estatística propriamente dita. Então, o P, na verdade, não sei se eu vou me fazer entender sem um mecanismo visual, mas no fundo seria o quê? Se eu tenho uma amostra de uma população e essa amostra ela é representativa da população, eu consigo falar da população com base nessa amostra, um P igual a 0,05, ele significa, não é que para cada 100 pessoas da população, em 95 vai ocorrer isso. Muito. Se eu pegar 100 amostras semelhantes da população, então aí eu vou sempre remeter à média de um grupo. Se eu pegar 100 amostras, em pelo menos 95 delas, o valor médio do desfecho vai ser semelhante ao que eu encontrei no meu estudo. E isso Uhum. existe uma convenção. Nos estudos da área biológica, grande parte dela não indo para o lado da área médica, que aí AZT, por exemplo. Para AZT exige um P muito maior, eu estou falando de vida e morte, enfim. Mas na área do treinamento, por exemplo, um nível de significância 0,05 é bastante aceitável que seja factível de eu afirmar a minha hipótese para um determinado grupo populacional que seja semelhante ao que eu estudei. Não sei Uhum. se eu fiz claro, mas é uma sutil diferença que faz toda a diferença quando eu começo a olhar a extrapolação desses resultados. Eu começo a ficar, Sim. eu acho que é o que as pessoas têm que ficar, é mais respeitoso ao acompanhamento desse desfecho. É respeitoso, é saber que realmente existe uma tendência de algo ocorrer, mas possa ser que não ocorra. E esses Oh, cinco, assim, e sempre, o engraçado é que sempre as pessoas acham que quando elas pensam erroneamente que é 5 em 100, nunca os 5 estão na mão dela. Ela sempre está com os 95. É muito oh, curioso isso. não, e você falou isso. Eu tava numa live com o professor Hagami. O Hagami tá aqui na live, né? Que eu já vi. Não sei se ele tá aí ainda. Mas a gente, depois da live com o Hagami, eu comecei a ler um pouco mais sobre responsividade no treinamento de força. E, cara, a gente interpreta, pega um artigo, e se a gente basear em média e desvio padrão, a gente vê que, tipo assim, o mesmo grupo tem um cara que respondeu maravilhosamente ao treinamento. É aquele cara que teve hipertrofia, um resultado fenomenal. E o outro foi submetido ao mesmo treinamento e o cara piorou. Os parâmetros analisados pioraram. E quando a gente olha em médio desvio padrão, não teve alteração nenhuma. Porque um foi muito bom, o outro foi muito ruim. Então, eu Isso aí. vejo assim, é muito complicado a gente tratar essa questão de como médio, como simplesmente como média e desvio padrão. E aí eu gostaria de entrar num outro conceito que eu acho que você vai explicar muito bem para a galera e que é algo que você aborda de uma maneira bem interessante no livro, que é em relação ao effect size e, os outros parâmetros, né? Que eu acho que completam a análise, as análises estatísticas. E é algo que está sendo muito utilizado, principalmente na nossa área, né? O effect size. E o intervalo de confiança também, né? Eu acho que eu peguei aqui, Bruno, que picou um pouquinho no final. Você falou para eu falar um pouco do Hum. effect size e teve algo. Effect size. É do effect size e o intervalo de confiança, né? Que, Tá. dessas variáveis que. Voltou aí, né, Bruno? O meu dado aqui. Voltou. O effect size foi muito interessante. Na época eu estava escrevendo o livro, eu fiz uma pesquisa
do effect size, ele começou num artigo de revisão de 2003. E os autores, eles citaram uma referência, que eu fui nessa referência, contra-argumentando que o effect size ele era mais ecológico do que a significância. Na verdade, se a gente olhar as variáveis que compõem um teste paramétrico para diferença, as variáveis são as mesmas, elas não mudam. A diferença é que o effect size porque Zé, parece que travou de novo. Aí, ó. Bem, moçada. Deixa eu ver. Galera perguntou, Simone, vai ficar gravada? Vai sim. Jô, não sou fora da curva. Tá, realmente é a vida. Como podemos detectar no artigo foi bem ou mal construído? Paty, é com a leitura mesmo, tá? A leitura é fazer e abordar algumas coisas. Eu falo às vezes em lives, né? Por exemplo, na minha área, a gente pega um artigo, por exemplo, que foi feito com indivíduos treinados. E aí, quando você vai pegar a caracterização da amostra, você vê que os indivíduos tinham, sei lá, 20 de braço ou 30 de braço, e a força que eles desempenharam no teste foi ridícula. Então, aí você já vê um rigor metodológico menor do que o normal. Bruno, Diga. você conseguiu captar até a hora que eu falei da medida, não? Eu captei só até a hora que você falou que para o cálculo do effect size utiliza basicamente as mesmas medidas, né? Tá? E o effect size, ele na verdade é uma medida, ele é uma estimativa muito mais descritiva do que inferencial. E ele dá uma certa tranquilidade para as pessoas que estão publicando, porque, na verdade, não tem um ponto de alerta como o nível de significância tem. O effect size ele é um contínuo, em que tem as classificações, que são classificações também ou mais arbitrárias do que o próprio P de 005, e eles deixam com um risco muito grande, porque a interpretação passa a ser ter um cunho muito forte do leitor e não do próprio tratamento que está sendo utilizado. Então, de forma sucinta, assim, eu não consigo enxergar qual é a base matemática que leva as pessoas a entenderem que o effect size é mais ecológico que o nível de significância, dado que o nível de significância ele é uma probabilidade, dado aquilo que eu falei, de um evento ocorrer com determinadas distribuições. Então, o primeiro ponto seria isso. O intervalo de confiança ele é parte da medida do nível de significância, porque o nível de significância ele contém um erro, vamos dizer assim, né? Eu tenho um resultado que ele me dá uma probabilidade daquela hipótese ser verdadeira, vamos assim dizer, e o intervalo de confiança é uma medida de segurança de que ao redor dela